partir do verso 1, o título aí é A Prática da Justiça. Eu gostaria de falar com você, eu quero falar com você nessa noite sobre o que é ser justo diante de Deus, o que é andar sendo visto por Deus. E o Senhor Jesus, no texto de Mateus, no capítulo 6, até o verso 8, ele declara muito fortemente a respeito disso. E o texto da palavra, quando diz assim, no verso 1, guardai-vos de praticar as vossas boas obras diante dos homens para serdes vistos por eles. Se o fizerdes, não tereis recompensa junto ao vosso Pai que estás nos céus. Portanto, quando deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando, porém, tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada secretamente. Então, repita comigo, então teu Pai que vê secretamente te recompensará. Depois, o versículo 5, e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando, porém, orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Somente até aí, no final eu vou estar lendo versos 7 e 8 também. Meu Pai, queremos apresentar ao Senhor as nossas vidas e pedir que o Senhor nos abençoe com a edificação da Tua palavra nesta hora. No nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, o título colocado aí é a prática da justiça. Você sabe que a palavra justiça no nosso linguajar do dia a dia está ligada a tribunal, a um juiz, àquilo que o juiz determina se alguém é inocente ou culpado. E isso não tem absolutamente nada a ver com a prática bíblica da palavra justiça. Justiça, no texto da palavra, em sua grande maioria, está falando sobre o modo de vida que agrada a Deus. Tanto é que o texto, quando vai dizer, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, também não está falando sobre justiça no sentido de um juiz que determina quem será solto ou quem será preso definitivamente após um julgamento. Não. Justiça não é essa que devemos buscar. Imagine uma pessoa orando a Deus para que Deus faça justiça sobre a terra. Isso parece aparentemente uma coisa interessante e adequada. Porém, buscar a justiça significa buscar o modo de vida que agrada a Deus. E isso também nas cartas de Paulo, quando está dito sobre ser uma pessoa justa, está falando sobre alguém que Deus, quando olha para ela, encontra o modo que Ele mesmo estabeleceu. E nós sabemos que esse modo de vida que agrada a Deus, ele foi manifesto diante dos homens na pessoa do unigênito do Pai. O Filho de Deus, Jesus Cristo, ele manifestou diante dos homens, e isso foi registrado por Deus na Escritura Sagrada. Se você quer saber o modo de vida que agrada a Deus, olhe para Jesus. E olhando para Jesus, você deve almejar que essa realidade venha sobre a sua vida. Isso requer busca intensa. Muito bem, no texto que nós lemos, ele vai tratar sobre essa prática. E ele denuncia a prática da justiça, entre aspas. Na época, era muito comum os líderes religiosos
fazerem boas ações e fazerem diante dos homens para justamente serem glorificados pelos homens. E na primeira parte que nós lemos, o capítulo 6, o verso 1, ele denuncia isso. Guardai-vos de praticar as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Observe, se fizerdes, não tereis recompensa de vosso Pai que estás nos céus. Como assim? Quando uma pessoa faz uma boa ação, ela deve fazer por causa de Deus e diante de Deus. Se ela faz buscando ser vista pelos homens e ser elogiada por eles, ela perdeu completamente o rumo do que ela deve esperar e de quem deve esperar. Logo em seguida, no verso 2, portanto, quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como os hipócritas nas sinagogas, aqui claramente denunciando que eram líderes religiosos, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. O glorificado aqui significa elogiar, exaltar, colocar como alguém superior aos outros, por praticar o bem. Antes, irmãos, eu preciso aqui dar um destaque para o assunto que Jesus está tratando. Jesus está falando sobre a prática de dar esmola. A palavra esmola aqui é o dinheiro endereçado a alguém que está necessitado, carente de um auxílio urgente. E a pessoa, então, devendo ajudar esse necessitado, essa pessoa, então, ela fazia, no caso, na época, na sociedade judaica, fazia com intenção de receber benefício, de ser bem visto, bem falado pelos homens. O texto da palavra inclui aqui um assunto que é uma prática antiga, ensinado, é claro, fruto da lei que foi dada para o povo de Israel. Eu quero aqui falar um pouco sobre esse assunto. Meus irmãos, até hoje, se você encontrar um judeu praticante do judaísmo, você vai encontrar, em grande maioria, a separação de uma parte do dinheiro que eles recebem dos seus ganhos para ajudar alguém. E isso você vai encontrar de forma multitarefas, né? Desde alimento literal ou a prática de ajudar alguém nos estudos, por exemplo, pagando os estudos, auxiliando a pessoa para sair de um patamar para um patamar melhor financeiro, um patamar melhor de vida. E isso é uma prática comum. E eu quero aqui até deixar isso claro, que existe uma prática muito inadequada, muitas vezes, nas nossas igrejas. Se você for entrevistar as pessoas, se houvesse algum jeito de entrevistá-las sem constrangimento, você talvez encontraria uma prática onde a pessoa dá o dízimo e somente o dízimo. Ela não tem nenhuma visão de auxiliar quem não tem o que comer. Eu mudei isso na minha vida pessoal, por exemplo, eu já fiz assim, é claro, conforme eu estou dizendo, mas eu procuro separar, todos os meses eu separo uma parte para auxílio em ação social, uma parte para missões e, é claro, os dízimos. Mas isso é uma prática de todos os meses. Eu citei aqui, por exemplo, há um tempo atrás, falando sobre dízimos e ofertas, que a prática do dízimo no meio do povo de Israel não era como a nossa, que é todo mês, pois o nosso ganho vem todo mês. A prática do dízimo no meio da sociedade de Israel, em grande maioria, se a pessoa só tivesse os ganhos das ovelhas, então seria uma vez por ano ou 2 vezes por ano, porque era quando se cortava a lã da ovelha. Ou, na prática das plantações, 3 vezes por ano. Então, é uma linguagem diferente. Mas a prática de fazer essa separação, no caso, os dízimos
e as ofertas. Veja que você vai ver nos textos bíblicos as ofertas, porque não é uma única oferta. Por exemplo, a oferta das primícias é uma delas, que é a separação dos primeiros e melhores frutos da colheita, que eram entregues para os sacerdotes, para a tribo de Levi. Então, você vai encontrar também as ofertas com esse objetivo, no caso, as esmolas, que era unicamente com o objetivo de tirar o pobre da pobreza. O entendimento sobre ter para dar é uma prática comum. Aliás, você vai encontrar no ensino do Senhor, na aliança da lei, o Senhor proferindo que o grande projeto dele em abençoar o povo era que eles tivessem para abençoar e não necessitassem de ser abençoados financeiramente, no caso aí do empréstimo, por exemplo. Mas eu quero dar ênfase de que Jesus está falando aqui de uma prática comum na vida que permanece até hoje. Observe o versículo 3. Quando, porém, tu deres esmola, veja, permanece, assim como os dízimos permanecem, as ofertas com o objetivo de ajudar uma pessoa permanecem até hoje. Por quê? Porque sempre haverá essa prática a ser cumprida. Verso 3. Quando, porém, tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada secretamente. Então, veja bem, aí é condicional, né? Então, ou somente depois, teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Então, antes de interpretar o versículo 4, eu quero levantar essa questão de que Jesus está falando, no Novo Testamento, no ensino da sua pregação, que o auxílio para quem necessita de auxílio continua na vida do fiel, na vida do crente, na vida de quem serve a Deus. O que não podia continuar, que era uma prática inadequada, era esperar o reconhecimento dos homens, o glorificar dos homens para a própria pessoa. Essa é que era a prática que deveria parar, se encerrar. Mas o assunto de ajudar as pessoas permanece. Eu quero dizer aqui um pouco para você, por exemplo, como que você vai contribuir com a ação social? Meu irmão, quando você olha para os seus ganhos e você tem sustento, há pessoas que não têm. Então, isso deve mover você para entender que você tem sido abençoado e você deve abençoar quem não tem. O coração de um crente que tem a visão de abençoar quem está passando dificuldade é um coração que está copiando a prática manifesta pelo próprio Deus durante toda a existência humana e a prática do próprio Jesus. Você vai encontrar Jesus preocupado, entre aspas, essa palavra preocupado é um pouco inadequada para a pessoa de Jesus, né? Jesus não está preocupado, mas ele não está preocupado, né? Mas eu falo na prática de cuidar de, preocupado nesse sentido. O povo que estava ouvindo a palavra estava sem condição alguma de permanecer, estavam necessitados de alimento. E ele multiplica os pães e os peixes. No texto você vai encontrar, em um dos trechos dos evangelhos, você vai encontrar Jesus dizendo: não vamos despedi-los para que eles não desfaleçam no caminho. Eles estavam no deserto.
Eles não desfaleçam no caminho por não ter o que comer. Então veja que a prática de auxiliar deve fazer parte da vida do crente. Agora, se nesse momento você está ouvindo, você começou a ficar preocupado, meu dinheiro vai diminuir se eu fizer isso, meu irmão, você é mesquinho, você é murrinha, e você tem que se converter nessa área aí, porque você não é grato a Deus, viu? Como assim não é grato? Meus irmãos, uma coisa que eu tenho buscado fazer com o meu garoto, né? Toda vez que nós estamos sentados na mesa, porque eu considero um culto, sentar à mesa em família, eu considero, irmãos, é um momento de culto, e que nós estamos nos deliciando na comida, eu faço questão de dizer para ele, dependendo do que nós estamos falando, que existem pessoas que não têm aquilo e que nós devemos agradecer muito a Deus por tudo que Ele tem nos dado. E quando eu penso nisso, eu tenho que me mover para, de alguma forma, abençoar alguém que não tem alimento. Então, separar uma parte dos ganhos para ajudar uma pessoa, ou entregar na igreja mesmo, que a igreja sempre tem aquelas pessoas que precisam de ajuda. Eu tenho dado testemunho, irmãos, a Bíblia vai orientar que a gente tem que ajudar os primeiros da fé, né? Primeiros da fé. Mas eu tenho dado testemunho que são muito poucos os que nós temos ajudado da fé. Normalmente nós passamos a ajudar pessoas que não conhecem a Cristo ainda. E eu tenho isso como uma bênção extraordinária, porque os que servem a Deus, o Senhor Deus tem abençoado em sua maioria esmagadora. Aí eu estou falando aí de 100%, 98% estão com sustento, estão conduzindo suas vidas e Deus tem abençoado. E assim foi na pandemia também, irmãos. Nós tivemos milagres de Deus e quando tivemos que ajudar, a grande maioria eram pessoas que não conheciam a Cristo. Eu considero isso um testemunho de que Deus, quando restaura a vida do crente, restaura tudo e abençoa genuinamente. Eu não estou falando de ter muito, né? Mas ter sustento. Ter sustento. Deus tem sustentado o seu povo. Glorifique a Deus aí, meu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Então, quando eu olho para essa bênção, eu tenho que me mover para abençoar quem não tem. Muito bem. Agora, eu quero observar com você aí a palavra recompensa. Veja bem, no versículo 1, a palavra recompensa está aí. Guardai-vos de praticar boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Se fizerdes, não teríeis recompensa junto a vosso Pai que estás nos céus. Irmãos, a palavra recompensa, nós estamos tão acostumados a falar ou a ouvir, que nós acabamos perdendo o que ela significa, não é? No entendimento da palavra recompensa, o que é uma recompensa? É a retribuição por você ter compensado alguém. Veja bem, da mesma forma que rever é ver de novo alguém, o recompensar é o retorno de algo para alguém que fez uma prática semelhante. Como assim? Você praticou para com alguém uma obra de suprir a pessoa, então Deus agora vai recompensar você. A palavra é porque já aconteceu uma prática inicial. Irmãos, literalmente é como se o próprio Deus estivesse fazendo a primeira prática. E então, ou seja, Deus abençoa alguém através da sua vida justa.
Quero lembrar que tudo que nós damos foi Deus que nos deu. Então, quando eu entrego a alguém necessitado, haverá uma recompensa da parte de Deus. Mas por que recompensa? Porque já houve a primeira atitude. Já foi compensado alguém. O compensado aí, irmãos, é o ato de suprir alguém. Alguém que não tinha nada, agora tem o que comer. E aí Deus vem e Ele recompensa. Ele age novamente para com aquele que fez a obra inicial. Então, no verso 1 diz que não haverá essa recompensa. Quando que não haverá? O verso 2 explica. Portanto, quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti. Ou seja, vamos fazer uma festa aqui ao redor disso que eu estou fazendo. Como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Veja, Jesus denuncia, para serem glorificados pelos homens. Eles queriam fazer isso para receber a recompensa. Qual seria a recompensa? Os elogios. Em verdade vos digo que já receberam a sua o quê, irmãos? Recompensa. Os irmãos estão notando aqui que a recompensa vem, seja do homem ou seja de Deus. E é claro, qual delas nós vamos escolher, não é? A de Deus permanece, a do homem é vento, é palha que se queima. Não tem sentido algum. Quando que uma pessoa precisa da recompensa dos homens? Quando ela só tem a visão dos homens. E aqui, irmãos, eu quero abrir aqui uma rápida palavra sobre isso. Só por Deus nós podemos contemplá-lo. Quando você tem experiência com Deus, você sobe de nível e você sai do nível dos homens. Mas se você não tem experiência com Deus, se Deus não é palpável para você, você vai precisar da recompensa dos homens. E se ela faltar, seu combustível acaba. Seu combustível acaba. Por exemplo, você tem orado por pessoas, mas de repente você lembra que ninguém tem orado por você. Mas você vive muito bem. Por quê? Porque você está orando por pessoas, porque você é motivado por Deus. Não por ser reconhecido pelos homens. Se você não tiver experiência com Deus, quando eu digo experiência, irmãos, é quando você fecha os olhos e você contempla o Senhor. É quando você tem aquele momento a sós com Deus, que você sente o Senhor com você. E você sente a graça de Deus na sua vida, e isso tem preenchido você. Deus é palpável para você pela fé. Então, você, quando faz algo, você faz para Deus contemplar. Isso só é possível mediante essa prática. Eu já contei aqui a experiência de um homem que trabalhava cavando buracos, né? Trabalhava na prefeitura e ele tinha que chegar no local, cavar o buraco para vir um encanador. A pessoa queria fazer o conserto na rede, a pessoa vinha e fazia o seu trabalho. E aí, um determinado episódio, era a hora do almoço, eles tinham terminado de fazer o buraco. Todo mundo saiu para almoçar, mas ele permaneceu na beira do buraco. Foi um buraco bem grande. E ele ficou contemplando aquele buraco e ficou ali. Um outro trabalhador ficou cismado. Eu digo, o que ele ficou ali? Está na hora do almoço, nós estamos com fome. E ele ficou lá um tempo. Mais tarde, irmãos, veio à tona o que era. Aquele irmão estava orando ao Senhor, conversando com Deus, perguntando se Deus tinha gostado do buraco que ele tinha feito. Por quê?
porque ele trabalhava com esmero para a glória de Deus. Ele entendeu que ele era uma pessoa que estava sendo contemplado pelo Senhor. Ele poderia estar pensando, rapaz, eu não quero mais trabalhar aqui, porque ninguém valoriza o meu trabalho, tanto que eu trabalho, eu faço tudo certinho, ninguém me dá um elogio. Mas ele estava voltado para Deus e para glorificar o Senhor. Ele entendia que, fazendo seu trabalho bem feito, ele estava exaltando o Senhor e glorificando a Deus. Ele estava trabalhando para Deus ver. Meus irmãos, nós precisamos dessa prática. Nós precisamos dessa prática. Então, o texto da palavra vai dizer que esses homens que esperam dos homens já têm a sua recompensa. Qual é? Aquilo que os homens podem dar. Mas, o versículo 3, quando, porém, tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Para que a tua esmola seja dada secretamente. Então, como eu disse, é condicional. Só se você cumprir isso. Então, teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Irmãos, eu volto aí no termo recompensa, recompensar. Eu peguei essa palavrinha do grego, né? Opodidome, que significa entregar, abrir mão de algo que me pertence em benefício próprio, vender, pagar o total, pagar a totalidade do que é devido, ou seja, dependendo do contexto, essa palavra vai ser muito usada no grego, mas eu quero dar ênfase como devolver. Eu quero dar ênfase no sinônimo devolver. Recompensa é quando você recebe a devolução do que você deu. O texto dá entendimento como se Deus dissesse assim: aquilo que você fez, eu vou devolver para você. Irmãos, entenda o ciclo. Deus te dá, você dá. E aí Deus vem e recompensa. E Ele dá. Agora, veja o entendimento errado. Eu vou fazer isso aqui porque Deus vai me dar muito mais. A pessoa está pensando em uma caixa, em um cofre, onde Deus vai lá e põe dinheiro, né? Essa é a visão errada. Meus irmãos, a prática do abençoar pessoas é a prática de Deus. Deus é o primeiro a abençoar as pessoas. Agora, eu tenho que falar isso, né, também, infelizmente. Meus irmãos, nunca se teve tantas pessoas necessitadas forjadas. É forjado, é engano. A pessoa está ali com a aparência de que necessita, mas não precisa. Ela está se fazendo passar por necessitado. Hoje em dia, ajudar o necessitado, você tem que tomar muito cuidado, porque você pode estar mantendo uma pessoa que está mentindo naquela prática. Né? Quem não já viu, né? Eu já vi vídeo na internet que a polícia chegou, desconfiou e o aleijado saiu andando, irmãos. Um milagre aconteceu. Né? Alguém que estava com a perna enfaixada, era tudo mentira. Era só para poder tocar o coração das pessoas e receber o dinheiro. Infelizmente, a maldade do homem se multiplica cada dia, e você vai encontrar essas coisas. Mas você pode investigar a necessidade de alguém e ajudar secretamente, pode e deve, mas você tem que ter essa prática na sua vida, ajudar alguém. Eu já vi caso, irmãos, de um empresário de sucesso, que um dia ele não tinha condições de pagar os próprios estudos, e ele tem a prática de observar alguém que não pode pagar os estudos e ele pagar a universidade toda da pessoa. Os 5 anos que for, 4 anos que for, ir lá e custear todo o custo da pessoa.
E a pessoa faz isso, lembrando que um dia ele não pôde pagar. Essa visão de compensar, de suprir, é a visão de um ciclo abençoado, onde eu, diante de Deus, entrego abençoando alguém e recebo da parte de Deus, e essa continuidade vai se dando, se repetindo e se repetindo. Devolver, restaurará, em outras palavras, retribuir, compensar no caso, uma obra boa, e também a mesma palavra para obras más. Aí entra quando Deus retribui o mal que alguém fez, julgando a pessoa, é claro, e Ele pode fazer isso, porque Ele é Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção, que na mensagem de Jesus, Ele disse, olha, você deve agir secretamente, visando ser visto por Deus, e Ele te recompensará. Para encerrar, o versículo 5, agora falando de oração. Veja, eu separei esses dois tópicos, o dar esmolas, ajudar o necessitado, e agora a prática da oração. O versículo 5 é a mesma coisa, Jesus vai na mesma linha. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem o quê? Vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Irmãos, em outras palavras, havia essa prática, o líder religioso, o doutor da lei, fazia orações públicas muito bonitas, e as pessoas ficavam maravilhadas com aquela erudição e com aquela santidade aparente. É muito importante nós notarmos isso, né? Você não pode fazer da sua comunhão pessoal momento de exposição para ter reconhecimento das pessoas. Afinal de contas, nós estamos falando com Deus. E quando, porém, orares, verso 6, vem a solução. Quando, porém, orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê secretamente te o quê? Recompensará. Agora, irmãos, veja como é extraordinário esse assunto que nós estamos falando. Eu citei aqui que o ato feito, ele é devolvido. A palavra opodidome, ele é devolvido. Espera aí, pastor, mas aqui não é mais oferta, não é mais uma esmola. Deus não está devolvendo a bênção financeira. Não, não. Aqui é alguém que ora em secreto. Agora, o que é que se ora quando é em secreto, se não está se buscando ter o ibope dos homens, mas sim o de Deus? Quando se quer falar com Ele, e falando com Ele, o que é que eu vou falar? Meus irmãos, o que é que move o coração de Deus? Você vai ver a prática da oração feita por Jesus. Jesus estava orando pelas pessoas, para que elas fossem curadas. Jesus estava orando pelas pessoas para que elas tivessem entendimento. Jesus estava orando pelas pessoas, prestando conta a Deus a respeito delas, que é o caso de João 17, a oração sacerdotal. Agora, compare as suas orações com a oração de Jesus. Quantas orações Jesus está orando por si mesmo? Elas não estão expressas no texto bíblico, a não ser o trecho que ele ora no jardim de Getsêmani. Mas elas estão expressas, sim, quando o texto diz que Jesus se retirou para orar, e ele foi orar a sós. Jesus subiu o monte, Jesus se retirou para um lugar à parte, que não era uma parte alta, mas ele se retirou para orar. E em pelo menos um trecho diz que ele orou a noite toda, e foi na véspera de escolher os apóstolos.
Depois de orar a noite toda, então ele foi para os seus discípulos e escolheu 12 para estarem com ele. Imagine o que foi que Jesus orou aquela noite. Orou para que Deus mostrasse quem seriam as pessoas que ele deveria escolher. Então, irmãos, baseado nessa observação, agora observe as suas orações. Quais são as orações que receberão a recompensa, que receberão a devolução por parte de Deus? Veja bem, o texto aqui diz que uma pessoa vai orar em secreto e ela será recompensada por Deus. É claro, essa recompensa é a resposta de oração. Essa recompensa pode ser absolutamente somente o Senhor estando ali com a pessoa, isso já é a recompensa, que a pessoa é de Deus. Mas quando o texto diz recompensa, eu gostaria de observar a tradução do texto grego, que é devolver à pessoa, dar retorno à pessoa e trazer sobre ela o que ela estava fazendo anteriormente. Veja, o ato de orar é a atitude que compensa, que supre. Eu estou aqui orando por alguém que está, como foi o nosso caso, aqui nós oramos pelas pessoas ali de Blumenau, as famílias enlutadas. Então, quando Deus olha o meu coração e vê que aquilo é genuinamente de coração que eu estou pedindo, com a intenção de que o Senhor tenha misericórdia daquelas pessoas, o Senhor Deus vem e recompensa. Mas o que é a recompensa? É o retorno da parte de Deus em relação àquilo. Agora imagine, irmãos, se nós observássemos todas as orações dos homens de Deus da Bíblia e nós olhássemos para as nossas orações, você sabe o que é que muitos vão descobrir? Vão descobrir que estão orando quase sempre por si mesmo e por, no máximo, os seus familiares. Não se inclui uma série de outras necessidades que os homens de Deus, as pessoas, inseriam em suas petições. Isso aponta para o quê? Aponta para aquilo que está acontecendo, a falta da recompensa. Entenda bem, não pense em recompensa como ganho financeiro, mas sim recompensa como retribuir de Deus. Pessoas de oração na Bíblia receberam retribuição por tal ato. Olhe para a vida de Daniel, observe suas orações. Ele estava orando por uma nação inteira. Você imagina se você for listar suas orações e talvez você não ora pela sua cidade com frequência. E você quer ser retribuído por Deus. Você quer a retribuição da parte do Senhor. Você quer a recompensa pelas suas orações, mas talvez sejam orações angustiantes de um ponto de vista do que diz a Bíblia e o que deveria ser e do que é a prática da sua oração. Imagine orações feitas por pessoas que têm mágoa de não conseguir olhar no rosto de alguém. Imagine Deus ouvindo. Como que Deus vai retribuir uma oração feita por alguém que tem ódio de outra pessoa? Como que Deus vai recompensar alguém que ignora os seus próprios pecados e, no entanto, chega diante de Deus e pede todas as coisas e, no final, talvez até sai brabo, chateado, que ora há tanto tempo e não vê resultado? Imagine. Eu estou levantando essas hipóteses para fazer visualizar, meus irmãos. A vontade de Deus é que nós tenhamos a nossa vida de oração a sós. Eu ouvi um tempo, uma pregação onde a pessoa disse: olha, lá no seu quarto você pode pular, pode grudar na parede, você pode ficar no teto, mas você sabe que muitas vezes no meio dos outros, eu me recordo, nunca esqueço, irmãos, tinha um novo membro da igreja que eu era membro, a Igreja Batista do Bosque, e ele chegou de outra
de outra igreja. Irmãos, a oração do homem tinha que ter um dicionário para poder entender a oração dele. De 10 palavras que ele usava, você talvez não entenderia 5 delas. E o homem tanto tinha uma postura em oração, como pregando, era uma coisa assim, de um esmero, de uma coisa extraordinária. E aonde ele chegava, fascinava todo mundo. Logo, ele foi posto como liderança na igreja, para liderar algumas coisas na igreja, que eu era membro. Mas eu olhava para aquilo, irmãos, e alguma coisa não conseguia encaixar. E até eu ficava pedindo misericórdia, porque eu digo, rapaz, eu acho que quem tem que se converter sou eu acho que eu tenho algum problema com esse irmão, meu Deus, misericórdia. Mais tarde, meus irmãos, se descobriu que ele era aquilo na igreja, mas em casa ele era uma pessoa tão diferente, que inclusive a esposa estava para pedir separação, porque ele a agredia fisicamente. E quando a liderança da igreja foi chamá-lo para conversar, ele não poupou agressões verbais, não aceitou, foi embora. Mas eu me lembro, irmãos, que quando nos cultos se pedia para ele orar, era um ambiente de santidade extraordinário. Irmãos, não queira saber como é que era. Fascinava as pessoas. Ele mal chegou na igreja, ele já se tornou uma liderança. E, infelizmente, rapidamente, teve que ser substituído. Inclusive, na época, fui eu que substituí na função dele. A história toda não dá para contar agora, né? Na verdade, pediram licença para mim para dar liberdade a ele, porque ele precisava ter alguma coisa para fazer, e aí a função que eu estava exercendo, pediram licença e colocaram ele. Aí eu aceitei tranquilamente, eu não estou aqui para receber aplausos dos homens ou para estar um cargo ou outro, a obra de Deus era feita do mesmo jeito. Irmãos, a obra de Deus não é feita nas 4 paredes da igreja como única coisa a ser feita. Obra de Deus mesmo é aonde estivermos e em todo o tempo. E aí eu aceitei muito bem. Mas eu olhava e digo, tem alguma coisa errada. Irmãos, quando o escândalo aconteceu, aí me chamaram, eu disse, olha, você pode assumir novamente as funções dele? Eu disse, é claro que eu posso. Mas eu nunca me esqueço dessa experiência. Meus irmãos, que a sua oração seja simples, usando talvez palavras que você talvez fique até meio constrangido, dependendo do local, de tão simples que é. Mas o que importa mesmo é o seu coração sendo visto por Deus. Quem você é diante de Deus. Quando Deus olha para você, quem que Ele vê? Eu quero, nessa noite, meu irmão, convidar você a refletir sobre o retribuir de Deus. O que leva a Deus a retribuir uma oração? Eu respondo, uma oração sendo feita conforme a vontade de Deus. Você quer aprender sobre isso? Leia os evangelhos, veja a vida de Jesus, veja as suas orações, faça um estudo, pegue a palavra oração, leia todos os textos que está escrito oração, leia o texto de Daniel, veja as orações de Daniel. Você vai notar que Daniel ora por si mesmo, somente para dizer, eu pequei, e os meus pais pecaram. E ele ora pedindo a restauração de uma nação inteira. Eu me lembro de ter ensinado isso aqui, né? Meus irmãos, existem vários intercessores. Existem intercessores, pode chegar pessoal, pode vir. Existem intercessores que oram só por si, no máximo pelos seus familiares. Existem intercessores que oram por si, pelos familiares, pelos amigos, pela igreja. Existem intercessores que oram por todos esses, mas não se esquecem da cidade.
e oram por pessoas que nem conhecem direito. Isso só é possível porque quando Deus entra na vida de uma pessoa, Ele planta a semente dEle. Meus irmãos, Deus abençoa pessoas e elas nem sabem que é Ele que está abençoando e nem reconhecem muitas vezes. Hoje, quando você veio para cá, talvez você foi livre da morte e nunca vai saber. Isso é a prática de Deus, irmãos. Quando Jesus disse, entra no teu quarto e ora em secreto, se tem uma coisa que a gente tem que seguir o exemplo de Deus, é que não é preciso fazer algo para ser visto pelos homens, mas precisa ser feito. E quando você cumpre essa prática, que você aprende ela com Deus, meu irmão, você vai receber o retribuir de Deus. O retorno da parte do Senhor acontecerá. E quando eu falo retorno, eu não estou falando de bens materiais, mas eu estou falando principalmente da resposta de Deus. Que talvez, e eu acho que todos aqui já passaram por essa experiência, né? Irmãos, Deus já me respondeu a oração, mas me respondeu assim, eu senti a presença dEle, não ouvi uma palavra, mas é como se Ele tivesse falado milhares de palavras, que quando terminou aquele momento, eu não tinha nada mais para perguntar. Se eu perguntar aqui quem já passou por uma experiência dessa, eu acredito que, se não todos, uma grande maioria. Deus retribui, irmãos. E que Ele retribua principalmente com a sua presença. Que isso seja sobre cada um de nós. Que nunca nos falte a presença de Deus. E que nós tenhamos uma vida abençoada. E aí, para encerrar de verdade, o versículo 7 e 8, por isso que não cabe outra atitude, e Jesus orienta, e orando não useis de vãs repetições. Por quê, irmãos? Porque orar é conversar com Deus, portanto não cabe repetir como se estivesse falando com a parede. Imagine eu falar com você, eu preciso de você, eu preciso de você, eu preciso de você. Você vai olhar para mim e dizer, sim, eu já entendi. Não é? Eu já entendi, pode falar. Não, mas eu preciso de você, eu preciso. Irmãos, vãs repetições, como se aquilo fosse fazer a mão de Deus se mover. Isso é uma prática para o paganismo, para os que não conhecem a Deus, conforme também está escrito. Aí depois ele dá o exemplo de como deve ser a nossa oração. Vamos ficar de pé, vamos orar. Meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos dê a capacidade de nos portarmos diante de Ti e esperarmos de Ti, Senhor, somente a resposta. Nós te pedimos misericórdia, Senhor, sobre os nossos corações. E nós declaramos aqui, Pai, nós precisamos muito do Senhor, precisamos muito de aprender, precisamos muito de sermos quebrantados no nosso coração e sensíveis, Senhor, para estarmos diante de Ti e não esperarmos do homem a recompensa, mas somente de Ti, Senhor, porque de Ti viemos. Assim, Pai, seja sobre o Teu povo, a Tua igreja. Abençoe cada um, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido.